Fala baixista, fica aí que eu vou falar sobre o Milt Hinton e sobre slap. Se você quer aprender sobre isso no baixo acústico, fica aí que você vai gostar. Então vou dar uma introduçãozinha rápida sobre o Milt Hinton, bem rápida, assim, bem básica. Ele nasceu em 1910, então ele é um baixista, ele começou a tocar em 1930, mais ou menos. Ele, por exemplo, em 35 fazia parte da Big Band do Cab Calloway. E ele tocou durante 16 anos, então ele na década de 30 já era baixista. E ele foi falecer só nos anos 2000. E durante toda a carreira ele tocou. Tem vários vídeos dele senhorzinho, com 80 e poucos, fazendo show, tocando. Muito legal, muito bonitinho. Ele é um senhorzinho muito fofinho, sabe? E a primeira coisa que eu ouvi dele foi uma gravação dele com o Branford Marsalis. Fui ver o disco de 88. O trio se chamava Trio Jeep. O disco tem esse nome, Trio Jeep. Jeep, a palavra Jeep igual do carro com Y na frente, Trio Jeep. E eu tinha transcrito uma linha de um blues dele que eu acho muito legal, então eu vou falar sobre duas coisas do Milt Hinton. Uma tem a ver com essa linha de blues que eu transcrevi, e a outra tem a ver com o slap, que é essa técnica muito interessante, que ele é alguém que desenvolveu. E inclusive sobre essa técnica, tem um vídeo, eu recomendo bastante, tem um vídeo no YouTube que chama The Art of Playing, que é do Ray Brown. Mas tá, Ray Brown Presents Milt Hinton. Então é uma videoaula do Ray Brown que ele chama o Milt Hinton. Eu não sei exatamente, eu nunca vi o vídeo completo, não sei como foi vinculado ao original, mas no YouTube tem só esse trecho, por exemplo, que é... Fala então, agora que eu vi que você chegou aí. Que é um trecho do Milt Hinton falando um pouco sobre ele e falando como ele faz essa técnica de slap dele. E aí eles dizem, o Ray Brown e o Milt Hinton eles começam conversando, eles são amigos e tal, e eles falam, segundo eles, na década de 30, se você não soubesse fazer slap, se você não tocasse, você não tinha trabalho. Então era uma técnica que todos estudavam, e o Milt Hinton cresceu vendo baixistas fazendo isso. Só que ele quis avançar um pouco mais esse conteúdo, essa técnica. Normalmente os baixistas faziam, e aí essa técnica ficou muito famosa, ainda é muito famosa, muito usada no rockabilly. Os baixistas de rockabilly ainda fazem muito isso ainda. Confesso que eu não sei, como eu estava dizendo antes, não é uma técnica que eu domino. Mas o Milt Hinton, durante essa aula, diz que ele quis dar uma evoluída na técnica, porque no geral era basicamente isso mesmo. Toca a nota e dá um tapa. E ele considerou, já entrando então no roubo dele, o que eu acho importante da técnica do Milt Hinton. Quando ele começou a fazer isso, ele via que todos os baixistas faziam isso, vinha com a mão para fora e dava um tapa em todas as cordas. Ele quis dar uma evoluída e ele foi desenvolvendo uma técnica dele, e ele percebeu que se ele fosse com a mão muito para fora, era muito longa essa distância que ele tinha que percorrer para fazer coisas mais rápidas, frases mais rápidas ou slaps diferentes. Então ele começou a fazer um pouco diferente. O que ele faz, ele é alguém também muito preocupado com o som. Como eu disse, ele era amigo do Ray Brown. Ele é mais velho que o Ray Brown, né? Mas eles ficaram amigos por um tempo e tal. Durante vários tempos gravaram juntos. Inclusive tem uma outra dica, um parênteses aqui. No primeiro disco do Christian McBride, que é um baixista fodástico, tem uma faixa que são 3 baixos. O Christian McBride chamou o Milt Hinton e o Ray Brown para tocar com ele. Então tem essa faixa que tem 3 baixos, baita timbre, 3 baixistas fodas, cada um no seu momento histórico assim, que é muito legal. Voltando, aí ele também, a mão direita dele, quando ele não está fazendo slap, ele posiciona mais ou menos na mesma onda que o Ray Brown. Os dedos aqui paralelo à corda, usando o máximo possível de dedo na corda. Ele tem um baita som de baixo, quando ele não está fazendo slap, tem um baita som de baixo. Esse disco, o Trio Jeep, é um trio baixo, batera e saxofone, então dá para ouvir muito baixo, é um trio em que não tem harmona, o baixista e o saxofonista fazem harmonia, não tem ninguém tocando as notas ao mesmo tempo. Então também dá para ouvir muito bem o timbre de baixo, ele tem um baita timbre, recomendo muito esse disco também, Trio Jeep,
Primeira faixa chama Housed from Edward, é um blues muito legal, já vou entrar no blues. Mas aí o que ele quis, voltando para o slap, como ele já estava com a mão um pouco aqui, ele não queria que essa salto fosse tão grande. E aí o que ele percebeu foi que aqui, dando o tapa com a mão de lado, aqui ó, ele vinha com a mão de lado, em cima da corda Lá e da corda Mi, já dava esse efeito que ele queria. Então ele começou a treinar isso aqui, ó. Não precisa ir com a mão muito longe, não precisa vir até aqui para ter esse efeito. Com a mão perto aqui, ó, já é possível. Então ele sugere alguns exercícios com essa técnica. Entrando já nos exercícios. Ele faz bastante, como eu já disse em outros momentos, o jazz tem essa subdivisão muito marcada em tercinas. Entre todos os tempos tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tem essa subdivisão em tercina. Então um dos exercícios que ele faz, ele diz lá que um dos usos que ele faz dessa técnica de slap é desse jeito. Toca 1, 2, 3. Tô fazendo bem devagar, tá? Ou fazer, então fez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse é um jeito. 1, 2, 3, tchá, 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 pum, tchá, tchá, tchá. Ou fazer a primeira nota você toca e as duas notas que sobram da tercina você faz com slap. Tum, tchá, tchá, pum, tchá, tchá. Aí, errei. Certo? Essa é uma proposta de exercício. Lembrando que o lance é o seguinte, a mão de lado, não precisa vir longe, pode ser pertinho com ela de lado aqui, ó, acertando corda Mi e corda Lá. Só a corda Mi, na real, já dá esse efeito pra mim. O que o Milton Hinton sugere é com a mão de lado, acertar a corda Mi e a corda Lá. Um exercício que eu acho que pode ser interessante é colocar essa figura, essa nota morta, em cima de uma escala, por exemplo. Você faz a escala de Dó maior, e aí você vai aumentando, mudando a figura rítmica que você faz com o slap. Vou fazer, por exemplo, colcheias. Puxa vida, meu celular com essa mania de ficar escurecendo a tela. Talvez eu pare no meio para dar um teco aqui na tela. Se alguém tiver uma dúvida, fica à vontade para me cortar aí. Mas um exercício, por exemplo, que eu sugeriria era fazer esse. Errei a escala. Na verdade eu me confundo, isso é uma coisa até já uma atenção que eu tenho que eu vou passar para vocês. Como o tapa é na corda Mi e na corda Lá, quando a gente está tocando na nota Sol, na corda Sol e na corda Ré, esse é um ponto para se tomar cuidado. Eu mesmo acabei de errar nisso. Tocar aqui e vir dar o tapa aqui. Vou de novo. Então eu fiz uma nota, um slap. Agora você pode pensar numa tercina, você faz uma nota e 2 slaps. Já estou evoluindo o exercício que o próprio Milton Hinton propôs. Você faz agora, pensando em semicolcheias, uma nota e 3 slaps. Certo? Estou propondo exercícios que eu acho que valem muito a pena. Lembrando então que o ponto importante
da história do Milton Hinton é que é o seguinte, ele começou a fazer isso para desenvolver um pouco os baixistas que ele já ouviu, que ele ouvia na época. E outro motivo foi que enquanto ele tocava em big bands, nos contextos sem microfone, em 1930 ele disse que ninguém ouvia o baixo se ele fosse tocar normal. Então eles começaram a usar essa técnica de slap, fazer mais coisas para ficar mais fácil para as pessoas ouvirem o som do contrabaixo. Então ele faz bastante isso, fez isso. Lembrando então que a técnica dele é com a mão de lado, não precisa vir com a mão aqui e acertar a corda toda, que eu acho que é uma diferença para os baixistas do rockabilly no geral. A técnica é até um pouco diferente, né? Fica com a mão toda em cima. Ele não faz isso, ele vem com a mão de lado, técnica normal de pizzicato, o polegar está aqui atrás, ele sai com a mão de lado aqui, não está em cima do baixo assim, ó. A mão está normal e ao invés de fazer esse movimento, ele faz esse movimento aqui. Acerta essa parte da mão na corda Lá e na corda Mi. Certo? Essa técnica. Esse é um grande roubo que eu acho do Milton Hinton. A mão de lado, tocando de lado você treina esse slap. E a outra coisa que eu acho muito interessante, muito importante que o Milton Hinton fez, é um assunto que eu também já falei várias vezes, sobre num walking bass você ser, entre aspas, obrigado a tocar 4 notas diferentes. Nesse som que eu estava dizendo antes, chama Housed from Edward, do disco Trio Deep, que ele gravou com Branford Marsalis, tem no YouTube, recomendo muito. Começa um blues, como eu disse, é um blues, então é muito fácil, é um blues em Fá. E são duas coisas que eu acho muito legais de se pegar desse blues. A primeira é que ele normalmente repete muitas notas na linha de walking bass, ele não faz necessariamente 4 notas diferentes por compasso. Várias vezes ele repete, e tem um dado momento na música que ele toca 4 vezes a mesma nota, faz... Tocou 4 vezes num compasso inteiro só a nota Fá. Pam, pam. Então isso é uma coisa, um mito que existe no contrabaixo, que numa linha de walking bass você tem que tocar 4 notas diferentes. Isso é completamente mentira, você não tem essa obrigação de tocar 4 notas diferentes. Você pode tocar 4 notas, o seu objetivo é fazer a linha, o caminho musical, o caminho harmônico claro, deixar a harmonia clara. E o Milton Hinton nesse som faz muito isso. E outra coisa que ele faz nesse som que eu acho muito incrível, é como ele tem consciência harmônica. Ele reharmoniza várias vezes o blues. Vou dar um exemplo, por exemplo, do que ele faz. Num turnaround do blues, vamos pensar um blues rapidinho. Em Fá, né? Essa música está um blues em Fá. Então o primeiro acorde é um Fá, o segundo Si bemol, Fá. Vou contar só para ficar claro. 1, 2, 3, 4, Fá, Si bemol, Fá, Fá. Si bemol agora, Si diminuto, Fá, Lá, Ré, Sol menor, Dó, Fá, Ré, Sol, Dó. Esse turnaround foi Fá 7, Ré, Ré maior com sétima menor, Sol menor, Dó. Esse é o turnaround do blues. No geral a gente faz esse turnaround, Fá, Ré, Sol menor, Dó, que seria 1, 6, 2, 5 do campo harmônico. Ele troca várias vezes esse turnaround por outras coisas. Então ele troca, por exemplo, o Fá por um Lá menor várias vezes nesse blues. Então o ponto é, você pode reharmonizar progressões harmônicas que dá uma cara diferente, fica a sua linha fica mais interessante para o solista. E o Milton Hinton nessa gravação faz isso várias vezes. Então eu vou tocar esse exemplo aqui. Ao invés de fazer Fá, Ré, Sol, Dó, ele faz Lá menor, Ré, Sol, Dó. Ó, Si, Fá, Fá, Si bemol, Si diminuto, Fá, Lá, Ré, Sol, Dó, Lá, Ré, Sol, Dó. De novo. Só de colocar esse Lá já dá uma outra cara. Então o ponto é, saiba
bastantes formas blues, bastante possibilidade de harmonização dentro da forma blues, para você trazer para quando você estiver tocando em outros contextos. Nesse disco, como era em trio, ele ainda tinha mais liberdade harmônica ainda, porque não tinha ninguém tocando nada, ninguém, um pianista ou um guitarrista não ia chocar a escolha harmônica deles com a escolha harmônica do Milt Hinton. Mas mesmo nesse contexto, se você reharmonizar direito, de uma forma clara, vai ficar muito interessante a sua linha. Então, resumindo aqui os dois, que são quase 3 roubos do Milt Hinton, a técnica de slap que ele faz, lembrando que essa história, muita gente associa o slap ao rockabilly, com razão, porque é um estilo que usa muito disso, mas surgiu no jazz, na década de 30, 40, todos os baixistas faziam muito isso. E o Milt Hinton nasceu em 1910, então ele cresceu vendo isso, desenvolveu essa técnica e era um grande baixista também. Uma das coisas que o marcam é o uso dessa técnica. E a técnica dele, diferente de dar um tapa em cima da corda assim, ele dá um tapa com a mão de lado em cima da corda Mi. Então é isso aqui, ó, esse movimento. Esse é um roubo do Milt Hinton muito interessante. É uma técnica que eu não domino, estou pretendendo começar a estudar agora. Fui ouvir muitas coisas dele, achei legal. Confesso que eu tinha um certo preconceito, pronto, admito. Mas é muito legal. E ele é muito interessante, ele é muito bonitinho, ele falando, ele ensinando a técnica, assim, é muito legal. O slap de lado. As outras duas coisas são dentro do blues. Do blues não, dentro de uma linha de walking bass. Aqui eu dei um exemplo de um blues. O primeiro é esse mito, eu quero falar de novo disso, já falei mais de uma vez, vou falar de novo. Existe esse mito que na linha de walking bass você tem que tocar 4 notas diferentes. Uma nota diferente dentro de cada compasso. Você tem 4 tempos, tem que tocar 4 notas diferentes. Isso é um mito. Se você for ouvir gravações, você vai ver que isso não acontece. E eu citei o Milt Hinton porque em várias gravações dele, eu já transcrevi algumas linhas dele, ele repete muito as notas. Inclusive nesse blues que eu citei, Housed from Edwards, ele faz muito isso. Em dado momento ele faz 4 vezes a mesma nota. 4 vezes a nota Fá. Então ele não tem medo de deixar claro o que ele está fazendo. Então esquece essa história. Se você pensa que para fazer uma linha de walking bass precisa fazer 4 linhas diferentes, 4 notas diferentes, mentira, esquece isso que não tem nada a ver. Dentro desse próprio blues, desse mesmo blues, outra coisa que ele faz que é muito interessante, que é reharmonizar, trocar os acordes, inverter os acordes ou trocar mesmo o acorde. Então a dica é aprenda formas blues, pelo menos. Aprenda maneiras de reharmonizar. Se você souber bastantes formas blues diferentes, você vai conseguir tocar, usar isso de outras formas. Só um outro exemplo, por exemplo, existe um outro jeito de reharmonizar blues, que você pode tocar o blues com menos coisas. Você pode fazer Fá, Fá, Si bemol. Você pode fazer a forma blues simples, só com 3 acordes, só 1, 4, 5. Você pode fazer uma forma blues com mais acordes, tem 1, 4, aí tem em Fá, seria Fá, Si bemol, tem o Si diminuto, tem Lá menor, Ré, você faz mais acordes, e você pode misturar as duas durante um solo inteiro, uma forma inteira, ou uma apresentação inteira, dependendo de quantas pessoas tiverem, você vai trocando, você pode substituir no turnaround. Enfim, saiba bastantes formas blues para você conseguir reharmonizar e deixar a sua linha mais interessante. Beleza? Esses são os roubos do Milt Hinton. Recomendo muito ouvir o Milt Hinton, procurar coisas dele. Ele, como eu disse, nasceu em 1910, a carreira dele foi junto com a história do jazz, ele foi falecer nos anos 2000, então ele tocou com o Cab Calloway, que é a clássica big band que vem à cabeça quando você pensa numa big band, é essa big band que ele tá, e ao mesmo tempo tocou com o Branford Marsalis, que é um saxofonista mais moderno, ele tocou com um monte de gente diferente, em vários estilos diferentes, foi alguém que gravou muito disco, e recomendo muito ouvi-lo, procurar coisas sobre ele. Sobre o Milt Hinton é isso. Se inscreve no meu canal, curte o vídeo, compartilha, aquelas coisas todas, ative o sininho. E se ficou alguma dúvida pode me escrever. Se quiser falar sobre outra coisa também pode me escrever, sugerir outro baixista. Enfim, fica à vontade. Tamo junto, vamos que vamos.